Agora temos uma terceira forma de fazer repetições, que é o comando, com a aplicação do comando repeat, em que existem situações em que você pode aplicar o comando for, o comando while ou o comando repeat, que eles vão resolver o mesmo problema, tanto faz você usar um ou outro, mas existem situações que são mais práticas um comando do que o outro, os outros dois. Então esse exemplo agora que eu tenho é um exemplo em que eu mostro que ele resolve de forma igual ao que foi feito nos dois anteriores. Aquele problema de repetir uma frase 20 vezes, por exemplo. Então vamos compilar o programa e o programa está criado. Agora vamos executá-lo. Veja que ele repetiu a frase 20 vezes, conforme foi feito com o comando for e com o comando while. Ok, dá um enter e finaliza o programa. Agora nós vamos deixar comentado isso aqui. Isso aqui. E vamos ativar esse de baixo, né? Descomentar esse de baixo aqui. Certo? Vamos botar um pouquinho mais para cima. Pronto. Então o que é que esse programa aqui faz, teoricamente? Só olhando para ele escrito. O que é que ele faz? Ele vai armazenar na variável i o valor 0. Vai atribuir a variável que é do tipo lógica, booleana, o valor verdadeiro, ou seja, true. Vai definir um número máximo de passos, que eu chamei de i máximo. É uma variável que eu criei e defini o valor 10 para ela. E criei a estrutura da seguinte forma. Como é que é escrito o comando repeat? O comando repeat ele começa com a palavra repeat e ele termina com a palavra until. Until, eu não sei pronunciar direito ela, mas escrever dessa forma aí. E você pode botar entre parênteses aqui a condição ou a soma de condições. Se quando essas condições que estão entre parênteses forem satisfeitas, ou no caso desse aí, quando essa condição que está entre parênteses for satisfeita, ele para de repetir. Enquanto ela não for satisfeita, ele vai repetindo. Então veja aqui o que é que ele vai fazer. Ele vai pegar inicialmente, vai entrar aqui, vai executar uma vez e pergunta: a variável continuar é falso? Não, eu não alterei ela. Digamos que passou por aqui e essas condições não alteraram o valor dela. Então ela continua sendo verdadeira. Aí o que é que ele faz? Torna a repetir o bloquinho de novo, o que está selecionado agora. E vai repetindo isso até a situação, até a variável continuar, tem armazenado dentro dela o valor falso. Então vamos ver como é na prática. Compila novamente porque nós alteramos o código descomentando. Deu tudo certo. E agora veja aqui, ele está pedindo informe o nome do aluno. É o mesmo programa anterior, certo? Eu estou mostrando que eu posso fazer ele também com o comando repeat, ou seja, comando da aula anterior, certo? O mesmo que foi feito com o comando while, eu programei de propósito o mesmo exemplo aqui. Então, veja a aula anterior e você vai entender. Digitar um nome qualquer. Pronto, digitei 6 nomes e tal, e agora eu vou digitar Beatriz. Digitei errado, era para ser com A. Pronto, agora vai. Pronto, aí você vê que é o mesmo programa anterior, certo? Ou então se eu digitar, sei lá, 10 vezes de errado, um nome que seja nem igual a I máximo, nem igual a Beatriz, ele finaliza o programa quando o I máximo for atingido, certo? E é o mesmo exemplo anterior. Então, veja uma diferença que tem agora entre o comando repeat e o comando while. Você viu que eles resolveram da mesma forma, só que esse daqui tem uma característicazinha particular que o while não tem,
que isso pode tornar ele mais interessante em algumas situações. Não que não se possa ser resolvido com o comando while. O comando while é o comando mais completo de fazer laço de repetição, porque ele engloba todas as possibilidades que você quiser de fazer de repetição. Pode ter certeza que você consegue fazer com ele. Com esse aqui também, mas ele em certas situações é menos prático, certo? O comando for é um comando mais específico para situações mais diretas, assim, para você não ter que escrever códigos demais, então ele se aplica em situações melhores. Mas o comando while é o mais completo. Se um programador souber somente o comando if else, then, e o comando while, pronto, ele resolve qualquer problema do mesmo jeito. Não precisa saber todos, basta saber aplicar eles de forma correta no problema específico. Então veja aqui uma coisa. Eu inicializei a variável com o valor true. E se eu inicializasse ela com o valor false? O que aconteceria? Vamos ver. Vou digitar aqui um nome diferente do que eles mataria a situação, certo? Beatriz, ou então igual a 10. Então vamos já digitar um nome errado. Veja que ele aconteceu o que? Eu digitei um nome que não é nenhum desses aqui, que ele alteraria a condição, e mesmo assim ele finalizou o programa. Por quê? Porque independente da condição inicial que eu estabeleci aqui, para fazer a repetição, no comando repeat ele vai processar o que está dentro uma vez pelo menos. No mínimo ele processa uma vez. E se a condição que você estabeleceu aqui for definida de uma tal situação, ele vai repetir mais de uma vez, mas no mínimo ele repete uma vez, entendeu? Então você tem que ter dessa diferença do comando repeat. Existem situações em que você não pode programar para ele executar um bloco uma vez, então você tem que tomar esse cuidado, porque no comando repeat ele faz isso, certo? Valeu, até a próxima aula.